O destaque na programação do Almoço Estratégico do Movimento Floripa Sustentável, realizado no dia 20 de agosto, no Hotel Majestic, em Florianópolis, foi a palestra sobre o tema Urbanismo Social, uma outra visão de favela, ministrada por um dos maiores nomes do urbanismo contemporâneo do país, o arquiteto Sérgio Magalhães. Urbanismo social é uma expressão recente, é uma expressão dos anos 2000, cunhada na Colômbia, em Medellín e Bogotá. E, de certo modo, reflete o ideário do urbanismo desde o início do século XIX. O urbanismo nasceu lá no início do século, a expansão enorme das cidades industriais, depois as grandes dificuldades, e o urbanismo sempre pautou pela dimensão social. Então o urbanismo foi mudando, mas agora cunhar-se a expressão social junto ao urbanismo é para reforçar, é para dizer, olha, agora nós temos que dar mais ênfase ainda para essas questões de integração da cidade como um todo, de inclusão social, de redução das desigualdades, de ampliar a equidade com a oferta dos serviços públicos universalizados, com boas condições ambientais, enfim, considerar que a população pobre, que mora em favelas ou que mora em loteamentos, mora em periferia, fez um esforço gigantesco para construir suas casas e precisa ter o apoio da coletividade como um todo, governos e sociedade, para construir as infraestruturas, para construir os serviços públicos, permanecer os serviços públicos. E essa é a dimensão que se está considerando hoje como urbanismo social. O coordenador-geral do Movimento Floripa Sustentável, Roberto Costa, reforçou a importância do tema e comemorou a participação de profissionais qualificados para debater um assunto tão rico para a capital. Nós tratamos de pelo menos 5 assuntos prioritários do movimento. A inclusão social é um desses assuntos, né? E dentro da inclusão social, a gente tem uma deficiência muito grande de habitação social. O último plano de habitação social é de 2013 e também existem algumas saídas que a gente vê hoje em relação à habitação social, com o novo plano diretor, que tem incentivos para essa área de habitação social, e também o retrofit. E a gente trazendo o Sérgio Magalhães, que é um ícone desse assunto no Brasil, para discutir com os nossos debatedores, Padre Wilson Grock, que tem uma experiência muito grande na área de relacionamento com as comunidades, especialmente no maciço do Morro da Cruz, o Giovanni Bonetti, que é também um arquiteto que pensa no seu trabalho nas pessoas, fundamentalmente, e a secretária Ivana, que é a pessoa adequada da prefeitura nessa área de habitação social, para nos trazer o que a prefeitura está pensando em relação a esse assunto. Bom, eu acho que quando a gente faz planejamento urbano, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Obviamente que dentro do nosso olhar a gente está sempre convivendo com a cidade formal, mas a gente também tem uma cidade informal. Ela é informal porque pouco se olha para ela. Então eu acho que a discussão que a gente vai ter aqui hoje é importante para que a gente abra esse olhar para essa cidade informal, criando uma dinâmica de ampliação de perspectivas para essas comunidades, para que elas também usufruam do que a cidade pode oferecer de melhor, né? As questões de espaços públicos, a questão de saneamento, a questão de iluminação pública, a questão também de densidade, de vida urbana, de equipamentos públicos. Então eu acho que a discussão de hoje vai passar um pouquinho por todo esse elenco de necessidades que a gente precisa olhar. O urbanismo social e toda a questão urbanística dentro das comunidades, hoje de interesse social do município, elas são muito importantes, porque a partir do momento que a gente começa a lidar com essas áreas que muitas vezes ficam isoladas, que muitas vezes não entram nas políticas públicas, quando a gente começa a inserir elas nas políticas públicas, o problema começa a ser solucionado. Hoje a gente tem 64 comunidades no município, com uma população estimada de 100 mil pessoas habitando nessas áreas. Hoje o município tem, sim, várias políticas voltadas para essas áreas. A gente está fazendo bastante obras de contenção de encosta, obras de escadaria,
Habitação de interesse social, hoje são previstas, com certeza já vai sair 168 unidades na comunidade do Alto Caeira. E isso vai fazer uma mudança, principalmente no maciço do Morro da Cruz. Mas esse não é o único ponto de interesse social do município, nós temos outras comunidades também e várias outras políticas estão sendo previstas. Hoje a gente tem o projeto Floripa Regular, com a regularização fundiária dessas áreas, que são crescimentos espontâneos, irregulares e muitas vezes sem o devido projeto urbanístico e obras urbanísticas, e desta forma a gente começa a regularizar essas áreas e começa a fazer mais investimentos com projeto, com programação, com tudo bem pensadinho. Eu creio que talvez requalificar os espaços urbanos numa perspectiva do que já preconiza o Estatuto da Cidade, mas isso ainda é muito pouco, porque é necessário que a gente repense o olhar sobre a realidade dos territórios empobrecidos e repensar a partir dessa realidade, olhar esses territórios não como problemas, mas como soluções, porque são territórios que têm um grande potencial social, cultural, econômico. Então, em vez da gente pensar em esconder e ser indiferente, é necessário a gente criar as pontes e estruturas, espaços de compartilhamento dessa realidade. Porque quando nós juntamos o centro e a periferia e criamos possibilidades de cultura de encontro e de processos participativos, de trocas, de experiências, todos ganham. E a gente pode pensar uma cidade integrada, porque quando a gente pensa uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, usando os meios da tecnologia e a importância da tecnologia, a gente tem de se perguntar onde fica o humano dessa cidade. E como trabalhamos o humano para romper com o processo das indiferenças e as invisibilidades e trazer à tona toda essa produção que está ali, todo esse potencial cultural. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens, 6.000 todos os dias. Isso é um potencial enorme que essa criançada tem. Imagina uma criança, um jovem, um adolescente. Nós temos jovens que passaram conosco agora só num projeto que é do tecnologia, e ele está construindo a sua própria empresa e pegou 6 meninos da periferia para trabalhar com ele, jovens. Então essa capacidade de potencial, de qualificar, de informatizar, de criar as redes nessa nova concepção, eu penso que essa pode ser uma inovação. Uma das preocupações de quem mora aqui é o chamado crescimento desordenado, ou crescimento clandestino ou irregular. E o que nós precisamos olhar? Por que ele cresce? Como ele cresce? Porque ele é a cidade real, né? Não importa fazermos inúmeras leis, a realidade ela tem uma característica de rebeldia. E ela no ambiente do urbanismo, é revelada por esse crescimento dessa sociedade, dessa cidade que fica caótica, desordenada, um tanto desestruturada. E nós temos que olhar para isso, aprender com isso e como que podemos fazer intervenções nesse ambiente para que a gente melhore a qualidade desse ambiente e ele possa conviver com o restante da cidade formal. Então, como é que a gente faz esse diálogo? Que tipo de intervenções pontuais e positivas possam fazer essa integração e potencializar o crescimento e a prosperidade de todos? A primeira condição é reconhecer que isso é cidade. É reconhecer que essas famílias construíram suas casas em adesão à cidade e que é um esforço gigantesco que foi feito. Que isso não é uma contrafação em relação à cidade. É preciso que a sociedade reconheça isso. Depois, as coisas facilitam. Porque a experiência que já temos, a experiência é suficiente para demonstrar que é absolutamente viável construir, implantar as infraestruturas e garantir os serviços públicos. Aí, quando a sociedade reconhece essas comunidades, ela terá que pressionar para que os governos mantenham os serviços públicos. É outra experiência que o Brasil já tem e que precisa se recompor. Diferentemente da Colômbia, que fez as infraestruturas e mantém os serviços públicos. No Brasil, muitas vezes, nós construímos e depois abandonamos.
inovação social se faz no chão das coisas. Não se faz com muito discurso, mas se faz com dimensão pragmática, com dimensão de estruturas que mudam essas realidades, criando condições de políticas públicas, de gestão pública, articulado com a sociedade civil. Eu penso que nós em Florianópolis temos um campo enorme de potencial com a iniciativa privada, com as organizações, com as estruturas desses espaços que têm tanto potencial, mas talvez a gente tenha de encurtar as distâncias. E encurtar as distâncias significa subir morro, ir para as baixadas, ouvir essa população, perceber quanto tem de potencial aí dentro. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.